tarde, turminha do nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja. Bem, estamos iniciando agora nosso segundo bimestre. Nosso segundo bimestre, nós começamos a trabalhar a Segunda Guerra Mundial. Vamos dividir o assunto em duas partes. Então, agora, nós vamos verificar que a Segunda Guerra Mundial, ela na realidade é um complemento da primeira, porque na primeira nada se resolveu. Nós vimos que aconteceu a Primeira Guerra, foi imposto o Tratado de Versalhes, e aí com isso a Alemanha foi duramente punida, com isso gerando problemas maiores, como problemas econômicos e simplesmente ódios e rivalidades, que vão levar o mundo a uma Segunda Guerra Mundial. Nós vamos verificar que esta Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito vivido pela humanidade, tá? E depois disso, nada será o mesmo, porque novas tecnologias, novos conhecimentos que serão desenvolvidos para a guerra, que nós usamos no nosso dia a dia hoje. Veja bem, foi usado para o mal e hoje para o nem tanto. Antecedentes da guerra. Nós vamos verificar que os antecedentes vai ser, primeiro, a imposição do Tratado de Versalhes. Já vimos. O avanço do nazismo e do fascismo pela Europa, e com isso, Hitler quebra o Tratado de Versalhes, que dizia o seguinte: a Alemanha não pode se militarizar. Ele pega e começa a formar um exército, a investir na indústria bélica e, bem, isso só poderia dar numa guerra. Outro fator vai ser o expansionismo alemão. O que Hitler coloca é que é necessário um espaço vital. Isso quer dizer dominar territórios europeus para fazer da Alemanha a grande potência do mundo. Para isso, ele vai anexar a Áustria. Tem algum problema? Lógico que não. Afinal de contas, Hitler é austríaco. E aí, ninguém questiona o fato e vai em frente. Outro antecedente vai ser a Guerra Civil Espanhola. Durante a Guerra Civil Espanhola, simplesmente Hitler e Mussolini vão aproveitar para fazer um teste nos seus armamentos. E olha, foi um sucesso, foi a devastação só. Outro fator vai ser o expansionismo que o Japão está fazendo na Ásia, tá? O Japão não aceitava a interferência norte-americana na Ásia, e por isso começa a dominar a Manchúria e outros territórios. E, ao mesmo tempo, a Itália, que começa a avançar sobre a África. Vejam, na Primeira Guerra Mundial, a Itália deixou a guerra na promessa de receber territórios. Não recebeu. E aí resolveu tomar o que achava que era justo. Aí nós vamos ver a formação do a primeira aliança, que vai ser o eixo Roma-Berlim. Esse eixo Roma-Berlim, a princípio, vai ser acrescido de mais um carinha, que vão ser os japoneses. E aí vai ser uma outra história, o Pacto Anticomintern, que a desculpa é conter o avanço comunista na Ásia. O Japão também não quer isso. E aí nós vamos ter a formação de um novo bloco, ou o eixo Roma, Berlim, Tóquio. Bem, por isso, as potências europeias, que estamos falando basicamente de França e Inglaterra, começam a ficar extremamente preocupadas com o avanço de Hitler pela Europa, e aí convocam uma conferência na cidade de Munique, na Alemanha, e ali fica, depois de muito papo, muita conversa fiada, chega-se à conclusão que Hitler tem que parar, que não dá para continuar avançando pela Europa. Só que Hitler convence os conferencistas que os Sudetos pertencem à Alemanha. Só que os Sudetos são uma região que pertencia à Tchecoslováquia. A alegação de Hitler é: Sudetos são uma área de colonização alemã.
portanto, nada mais justo que ser anexado à Alemanha. Todo mundo aceitou o fato, aliás, só para não bater de frente com Hitler, e por isso ficou estabelecido que os Sudetos voltariam para a Alemanha. Logo depois, Hitler resolveu tomar o resto da Tchecoslováquia, né? Já que ninguém reclamou, tá tudo bem, vamos em frente. Com a tomada da Tchecoslováquia, realmente vai ser o início, a eclosão da guerra, porque aí a França e a Grã-Bretanha começam a se preocupar extremamente, e aí Hitler não perde tempo e avança direto em cima do norte da Europa. Mas antes disso, Hitler se preocupa de neutralizar a União Soviética. Como? Através de um pacto nazi-soviético de não agressão. Tipo assim, olha só, os alemães não invadem a União Soviética e a União Soviética fica tranquila, na boa, tá? E para isso, eles vão dividir a Polônia em duas partes. Ao meio, um corredor de neutralidade, o famoso corredor polonês. Lembra aquela brincadeirinha que todo mundo leva quem passar no meio? É essa mesmo, é daí. Bem, primeiros avanços da guerra. Assim que ficou estabelecido isso, primeiro passo, Hitler partiu e dominou a Polônia. A União Soviética está tranquila, tá? Tranquilinha, porque sabe que nada vai acontecer até então. O primeiro passo vai ser Hitler começa a aprisionar a população da Polônia e enviá-los para campos de concentração, trabalhos forçados. É necessário mão de obra para produzir armas, aquelas coisas necessárias para uma guerra. O próximo passo de Hitler vai ser pelo norte da Europa, dominando a Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, vai usar sempre a tática de guerra relâmpago. Isso vai ser um terror, porque a França e a Inglaterra entram em pânico. O objetivo da Alemanha era tomar a França para depois chegar à Grã-Bretanha, tá? Por isso, ele parte imediatamente para dominar a Bélgica. E foi fácil, domina totalmente a França, os franceses vão recuar para Vinci e o próximo passo vai ser cair em cima da Grã-Bretanha. Só que o que Hitler não contava era que, durante esse período, a Inglaterra foi se preparando com uma poderosa marinha e uma aeronáutica, tá? Com seus famosos e potentes radares para a época. Então, quando os aviões alemães vinham se aproximando, eram detectados e abatidos. Por isso, a operação vai fracassar e Hitler tem que mudar a estratégia. A estratégia vai ser pedir ajuda ao seu parceiro Mussolini, lá no Mediterrâneo, e começa a impedir que a Inglaterra receba auxílio de suas colônias na África. A coisa ficou esquisita. E aí a Inglaterra vai ter que administrar isso. O próximo passo de Hitler vai ser voltar-se para a região dos Balcãs, que vai ser o quê? O grande fornecedor de petróleo e trigo. Isso interessa a Alemanha? Dominando a região, tudo bem. Hitler pensa no próximo passo. O próximo passo é aquela do traíra, tá? Quebra o pacto de não agressão com a União Soviética e cai em cima da União Soviética, tá? O objetivo dessa operação era o quê? Buscar da União Soviética o quê? Petróleo, a produção industrial, tá? E por isso Hitler lança a Operação Barbarossa. Só que aí é que a coisa ficou ruim para o Hitler, sabe por quê? Porque os soviéticos são pegos de surpresa, mas imediatamente reagem. E aí, voltando àquela história lá de Napoleão Bonaparte, lá no passado, tá? Os soviéticos vão fazer igualzinho o que quiser, orientou. Contenham o invasor
e recue lentamente, mas destruindo tudo que for possível para o nosso inimigo. E dessa maneira, Hitler vai ter uma surpresa horrorosa na União Soviética. Vai ser o início do fim da Alemanha, tá? Ao mesmo tempo, no norte e no leste da Europa, o governo nazista adota uma política de perseguição política, social, étnica e religiosa, estabelecendo o quê? A ideologia da raça superior. Tem a raça superior, lógico, a germânica, tá? O restante de outros grupos serão enviados a campos de concentração, mulheres e crianças imediatamente eliminadas. Algumas mulheres mais fortes e homens enviados para o campo de concentração. E aí nós vamos ter o terror do Holocausto. Bem, galerinha, então terminamos essa parte. Façam os exercícios da página 405 e brevemente terminaremos esse assunto. Beijos. Eu gosto desse assunto. E eles